Que bênção é chegar até você e poder juntos ser edificados pela palavra do Senhor. O texto que eu quero compartilhar é o de Ruth, capítulo 1, versículo 16, tão conhecido da palavra do Senhor. Mas aqui nós temos uma declaração de fé e uma declaração de lealdade através da Ruth, essa personagem que nós conhecemos bem no relato das Escrituras. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe, me obrigue a seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. Teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu. Aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver. Se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Esses versículos é uma resposta de Ruth a Noemi, a sua sogra. Nós conhecemos o relato. Aqui é o tempo dos juízes, um tempo de muita instabilidade, um tempo de muitos problemas políticos e sociais, e não menos problemas espirituais. O tempo dos juízes é um tempo de muita crise. Talvez é o momento mais obscuro da nação de Israel, o povo de Deus. Nós vamos encontrar duas guerras civis, nós vamos encontrar ministérios no meio do caminho, como o de Gideão, como o de Sansão, que morre ainda muito novo pela sua inconsequência. Nós vamos perceber mulheres fazendo aquilo que é difícil, ir para a guerra, como Débora, por causa dos homens se enfraquecerem diante de uma batalha. Nós vamos encontrar muitos problemas. Nós vamos perceber então que nesse tempo tão difícil acontece uma fome na terra. E Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion descem ou vão para a terra de Moabe. E lá Malom e Quilion se casam. Quilion se casa com Orfa e Malom com Ruth. Mas Elimeleque morre. E bem assim, Malom e Quilion. E aí percebemos então o cenário da vida de Noemi, um cenário triste. Morre o esposo, morrem também os dois filhos. E ela então resolve voltar à sua terra de Judá, a terra de Jerusalém. E Noemi então volta e despede-se das suas noras. Mas Ruth insta com ela. Orfa vai para a sua terra. Ela fica na sua terra. Ela habita então em Moabe. Mas Ruth não. Ruth deseja seguir a vida juntamente com a sua sogra Noemi. E aqui então, em Ruth, com a sua postura, com as suas decisões, com a sua declaração de fé, com a sua lealdade à sua sogra, a Noemi, a sua amizade com ela, nós percebemos e tiramos muitas lições importantes. Essa que foi a bisavó do grande rei Davi. Nós percebemos aqui uma gentia sendo agregada ao reino de Israel, ao povo de Deus. Aqui já é um prenúncio do evangelho aos gentios. E grandes lições nós aprendemos nesse texto, nesse livro tão importante das Escrituras. Quando faz referência a Davi neste livro, o reinado de Davi, que foi um reinado de conquistas,
de vitórias, de grandes guerras, de expansões, pré-anunciam e tipificam o grande reinado de Cristo, que é conquistador, vitorioso e expande ao longo da história até hoje. Esse reino de Cristo, ele é cósmico, ele é universal, ele toma proporções estupendas e maravilhosas, desde o céu à terra, o espaço sideral, todo reivindicado por esse reinado de Cristo, a ponto das Escrituras dizer: Jesus é o Rei dos Reis, é Senhor dos Senhores. Mas ainda, a inclusão de Ruth, uma segunda lição geral que nós aprendemos nesse texto, apontando para o Novo Testamento, a inclusão de Ruth, a gentia, a família de Israel, já pré-anuncia o Evangelho aos gentios, que tem como epicentro a descida do Espírito Santo em Jerusalém, com gente de todo canto da terra, ouvindo as Escrituras, ouvindo a pregação do apóstolo Pedro, e são agregados os gentios, então, à igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, gentios, enfim, gregos, judeus, todos bárbaros, cita, escravo, como diz o apóstolo Paulo em certo texto, todos fazem parte, porque o evangelho ele expande aos gentios. E a gentia Ruth tem a grande graça de fazer parte da linhagem do Messias, do nosso Senhor Jesus Cristo, porque ela casa com Boaz. E Boaz, então, é uma terceira lição geral, ele se mostra como resgatador de Ruth. Ele resgata Ruth, casa-se com Ruth e concede, então, descendência à linhagem de Noemi, de Elimeleque, de Malom. Percebemos isso, então. E assim como Ruth, desprovida, desamparada, foi resgatada e recebeu dignidade, assim a igreja de Cristo, desprotegida, sem forças, e viúva nesse contexto era muito desprezada nessa cultura, diferente da nossa. Ela era considerada uma mulher desamparada, miserável, mas Ruth é resgatada por Boaz, experimenta um casamento maravilhoso. Da mesma forma, nós, como Igreja de Cristo, fomos resgatados por Cristo, transformados em noiva de Cristo, recebemos o adorno do Espírito Santo, nós somos cheios desse Espírito, conhecemos a palavra de Deus, conhecemos o nosso Cristo, nosso Senhor, porque Ele é o nosso resgatador. Assim como Boaz foi de Ruth, Cristo é da sua igreja. Então, nós encontramos lições maravilhosas. E nesse versículo, esse versículo desperta-nos curiosidade. Ruth traz uma palavra de comprometimento profundo, com palavras bem elaboradas e comoventes, de extrema lealdade e amor. Esse versículo é tema para casamento, para convites de casamento. E Ruth, então, com todo o amor, com toda a lealdade, com toda a fidelidade, ela demonstra essas palavras para Noemi e para o Deus de Israel. O livro de Ruth apresenta um contraste turbulento do tempo dos juízes, tempo, como eu disse, de apostasia, de opressão, de guerra civil. E aqui nós somos lembrados da providência divina numa família. Essa família tem uma nora que se torna uma mulher de fé. Apesar das dificuldades, do luto de 3 homens nessa família, o pai e 2 filhos,
os filhos e maridos morrem, mas levanta uma mulher, Ruth, cheia de fé, cheia de esperança. Podemos dizer que a declaração de Ruth é a declaração mais profunda e comovente de toda a Bíblia. É considerado um dos textos mais belos da literatura bíblica. Onde quer que fores, irei eu, teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. Uma relação de nora e sogra, cheia do Espírito Santo, grande lição para nós. Ela renunciou a tudo que tinha, deixou Moabe para trás, os seus amigos, os seus pais, porque ela aprendeu a amar o Deus de Israel. Ela sabia que se voltasse para Moabe ou ficasse em Moabe, voltasse para os seus, voltasse para sua família, ela veria a adoração do Deus Camus, o Deus moabita. Ela veria as orgias, as prostituições, um povo depravado e entregue àquilo que é mau e vil. Ruth não queria mais aquilo. Ela tinha rompido com esse mundano viver, com essa forma mundana de viver. Agora ela é uma mulher transformada pela graça de Deus e ela não abre mão disso. Ela está certa de que seguirá Noemi até a terra de Israel para continuar servindo ao Senhor. E como nós precisamos, nesse tempo, de levantar homens e mulheres com essa convicção de Ruth, com esse posicionamento de Ruth, como nós precisamos então, como filhos de Deus, demonstrar completa convicção. Deus é soberano, isso é claro nas Escrituras, mas Deus também colocou e nos deu responsabilidades. Isso também é claro nas Escrituras. E a semelhança de Ruth, nós devemos declarar a nossa fé. Nós devemos ter convicções bem firmadas, denunciar o pecado. Estamos vivendo tempos de turbulência política e a igreja precisa denunciar a corrupção, denunciar aquilo que é mal, denunciar os desvios morais e éticos dessa nação, em oração, primeiramente com os joelhos dobrados, clamar pela justiça divina, desejar, ansiar a justiça divina. E Ruth nos ensina esse posicionamento. E as lições gerais são, a primeira delas é convicção. Ruth sabia o que queria, onde iria, o que iria fazer. Há um dito popular que diz o seguinte: quem não sabe onde vai, qualquer destino serve. Quem não sabe onde vai, qualquer rota serve para ele. Mas Ruth sabia o que queria, onde iria, o que iria fazer. As propostas perigosas de Noemi não fez Ruth desistir das suas convicções. Noemi amargurada ali, ela mesma diz, não me chama de Noemi, mas me chama de Mara, porque eu estou amargurada. Mesmo com as palavras de sua sogra, dizendo a Ruth, volte para sua terra, volte para o seu Deus, volte para os seus projetos de vida, Ruth não voltarei atrás. Eu seguirei em frente, eu vou adorar o Deus de Israel. Eu vou seguir numa proposta de preservar a linhagem do meu esposo. E hoje, irmãos, a igreja ela é atacada no campo das convicções, no campo filosófico, no campo das ideias. E hoje é muito frequente
jovens, adultos, os crentes transigirem com os mandamentos divinos, da palavra do Senhor. É fato que muitos hoje racionalizam o pecado. É como que se o pecado não fosse tão grave. Muitos flertam com o pecado, muitos voltam ao mundo. Ouve a voz de Noemi e volta para Moabe, volta para os seus deuses. Quantos se prostituindo hoje, quantos adulterando, quantos preferindo o lazer, a TV, os meios de comunicação em relação ao reino de Deus, a sua palavra. Pouco tempo se dedica ao reino de Deus, porque as convicções estão sendo destruídas na mente dos cristãos. Esse é o objetivo. Mas nós devemos ter bem claro em nossa mente de onde viemos, o que estamos fazendo e para onde nós vamos. Ruth sabia disso. Viemos de Cristo, nós nascemos de Cristo. Estamos aqui em Cristo e vamos para Cristo em sua glória. Precisamos ter convicções bem firmadas, mas ainda não basta convicção, mas precisamos de determinação. Você vê Ruth determinada a voltar com a sua sogra, ou a ir com a sua sogra à terra de Israel. Por mais que Noemi insistiu, por mais que as tentações fossem grandes, porque se ela volta para sua família, ela talvez esqueceria mais fácil do seu esposo que morreu, talvez esquecesse da família de Elimeleque, de Noemi, das suas histórias, do seu modo de vida, do seu jeito de servir ao Deus de Israel, mas ela está determinada. Ela tem convicção, ela tem determinação. O número de desistências hoje é muito grande. Pessoas desistindo da vida, pessoas desistindo do trabalho, pessoas desistindo dos sonhos, pessoas jogando a toalha. Quantas pessoas desistindo do casamento? Hoje o número é assustador, cerca de 60% a 70% dos cônjuges são infiéis, tanto homem quanto mulher. Desistem dos filhos. Quantas pessoas desistindo dos filhos? Eu não educo mais meu filho. Não tem jeito de lidar com eles. Não tem jeito com essa criança. Não tem jeito com esse adolescente. Está desistindo? Tem jeito sim. Basta sermos determinados como Ruth. Eu vou educar meu filho. Eu quero que meu filho viva para a honra e glória do Senhor. Colocar isso diante de Deus. Colocar isso para os filhos. Dar bom exemplo. Ser instrumento de bênção. Ser estímulo. Quantas pessoas desistem de um curso que está fazendo. A minha turma de seminário começou com 28, formaram 15. Muitos desistiram, muitos acharam difícil demais deixar a família, estudar muito, dedicar os estudos àquele tempo de 4 anos. Quantos desistem de outros cursos? Pessoas desistem de alianças estabelecidas, firmaram alianças, mas desistem no meio do caminho. Quantas pessoas desistem das amizades? Quantos líderes desistindo dos seus ministérios, não tendo mais o prazer de estudo, não tendo mais prazer pela oração? Quantos líderes levam à frente os seus ministérios sem oração, ficam sem unção, ficam sem intrepidez, e os crentes da mesma forma
O crente sem oração, sem o estudo da palavra de Deus, ele não tem força para resistir às tentações, ele não tem força para resistir ao diabo, ele não tem força para ser instrumento de bênção dentro de casa. Determinação. É uma lição importante que nós aprendemos com Ruth, mas finalmente, fidelidade. Ruth, na sua postura cristã, ou postura como fiel diante do Senhor, ela demonstra então a sua fidelidade. Ruth promete fidelidade. Ela diz: eu cumprirei até a morte os votos que faço agora. Então nós somos chamados também por Deus a ser fiéis diante dele, porque coisa triste é lidar com infiéis, coisa triste é lidar com pessoas desleais, mas Ruth demonstra fidelidade. Eu vou até o fim, até a morte, Noemi, e estarei com você, serei bênção na sua vida. Ruth foi bênção na vida de Noemi. Quando ela casa-se com Boaz, Noemi agora tem tempos de refrigério, tempos de paz, é sustentada por Boaz, é sustentada por Ruth. Quais as bênçãos que Ruth colhe com essa postura de vida? Eu quero ressaltar para finalizar esse momento. Ela achou benevolência por parte de Boaz, encontrou proteção em Boaz, encontrou alimentação, recebe elogios de Boaz, de que é uma mulher virtuosa, consegue um casamento bem-sucedido com Boaz, teve uma posteridade abençoada, bisavó do grande rei Davi, o rei escolhido e ungido pelo Senhor, fez parte da linhagem do Messias. Que graça, que oportunidade. Na genealogia de Cristo, ressalta-se Boaz, marido de Ruth. Que privilégio para Ruth. É abençoada pelo Senhor, teve um nome em Israel. Teve um nome em Israel. E nós, irmãos, somos sal e luz da terra. O Senhor Jesus disse isso. E nós, então, como sal que somos, devemos impedir a deterioração desse mundo. Como? Através do nosso testemunho, através da nossa oração, através do nosso bom proceder. E devemos ser luz para este mundo perdido. Devemos guiar as pessoas em meio à escuridão, de trevas espessas, a um lugar seguro e firme, porque nós somos luzeiros neste mundo. O Senhor Jesus é a luz do mundo. Ele diz: vós sois a luz do mundo, porque Ele nos comissionou para essa tarefa tão importante. E precisamos ser determinados, talvez mais do que nunca neste momento de isolamento. Precisamos ser determinados, estamos isolados, não temos cultos presenciais, mas adoramos a Deus em nossas casas. Estamos determinados e quando voltar novamente os cultos presenciais, todos nós estaremos em culto na presença do Senhor. Que Ruth, com sua postura, possa nos ensinar e que Deus possa te edificar, que você seja instrumento de bênção, que você tenha convicção do que você é e da sua função neste mundo, que você seja determinado e seja fiel ao Senhor. Deus muito te abençoe. Abençoe você, sua casa, sua família, grandemente. Não deixe de ler a Bíblia, não deixe de orar, não deixe de ter momentos a sós com o Senhor. Muitas bênçãos tem o Senhor para a sua vida. Deus te abençoe grandemente. Amém.